então eu posso ir adiante bem tranquila. Então, meu nome é Ana Lúcia Beck, vocês têm ali alguns contatos e eu vou entrar então na nossa apresentação de hoje, que vai ser sobre o Lindolf Bell, que viveu entre 1938 e 1998. E vocês já têm agora, né, também graças à apresentação da Dayana, vocês já conseguem situar ele também de uma maneira bem interessante dentro da história dele, da Elk, e também do circuito. E o ponto específico da minha apresentação vai ser o discurso crítico do Lindolf Bell. Então, um dos motivos que me levou a fazer aquela pesquisa que eu chamo de pesquisa dura, de ir direto para o jornal e tentar achar as matérias do Lindolf Bell, é que me interessava justamente fazer esse trabalho de análise crítica do texto, né? Tentar entender o crítico, tentar entender o que o Lindolf Bell fez efetivamente em termos de crítica, pensando na crítica tradicional, que é pensada como um texto, né? Uma criação verbal, digamos assim. E essa vai ser, então, a tônica dessa apresentação. Para pensar essa atuação e essa criação do Lindolf Bell, eu recuperei um nome que é do Charles Baudelaire, que é um poeta francês do século XIX, mas que também é considerado o pai digamos assim, da crítica de arte de caráter mais moderno. Isso, entre outras coisas, não só por causa da atuação dele em Paris, na França, na época em que ele viveu, mas em função de uma série de matérias que ele publicou originalmente no jornal Le Figaro, em Paris, e que acabaram sendo publicadas em fascículos de um texto maior com o título de O Pintor da Vida Moderna. E nesses textos, o Baudelaire analisava e falava sobre a obra de um artista específico, que ele não nomeava, mas que se sabe era o Constantin Guy, de quem vocês estão vendo ali à esquerda um desenho. E notem já que se trata de um desenho, se trata de uma aquarela, se trata de um tipo de produção que era ainda considerado por muitos círculos mais sérios nas artes como uma arte menor. Não somente por causa da linguagem, mas em função da temática. O Constantin Guy vai ser um desenhista que vai se ater muito em mostrar a vida de Paris naquele período, né? A vida urbana de Paris, a vida cultural de Paris. Por que eu busquei o Charles Baudelaire? Porque ele vai caracterizar o Constantin Guy como um pintor de costumes, né? Em função dessa característica de registrando a vida em Paris. E ele vai dizer o seguinte, que o pintor de costumes é um gênio de natureza mista. Possui uma dose de espírito literário, às vezes é poeta, aproxima-se do romancista e às vezes do moralista. É um pintor da circunstância e de tudo que ela sugere de eterno. Toda nação, para sua felicidade e glória, teve alguns homens desse tipo. Quando eu li essa passagem, eu pensei, aqui nós temos um crítico caracterizando um pintor que ele considera é um pintor moderno, um pintor do tempo presente. Mas se eu leio essa citação, eu posso pensar também no Lindolf Bell, principalmente se eu estiver pensando na faceta dele como crítico de arte, né? Então, acho que vocês vão facilmente identificar essa aproximação do espírito literário, de ser poeta, de se aproximar do romancista, porém, com ressalvas, eu vou deixar a questão ali do moralismo, porque eu vou querer frisar muito mais no Bell uma atitude antes ética do que moralista, em termos de crítica de arte. Pois bem, então, essa elaboração do Baudelaire sobre o que faz um pintor moderno
ela vai acabar também caracterizando o crítico moderno. E isso me levou a pensar algumas questões que a gente poderia tentar perseguir para entender o que é um discurso crítico. Então, eu elaborei essas 5 perguntas, que é a gente pensar de onde a pessoa que está falando, que está escrevendo uma crítica de arte, fala, do que ela fala, para quem ela fala, de quem ela fala e como ela fala. De certa forma, se a gente quiser entender o que o Lindolf Bell cria em termos de crítica de arte, para a gente definir o que, afinal de contas, ele fala na crítica de arte, a gente teria que perseguir esses 5 índices, digamos assim, porque eles vão estar permeando todos os textos. Então, os textos do Lindolf não têm uma característica de serem um texto tão fechado, com a característica de um ensaio. Ele namora com um texto jornalístico de noticiar os eventos, como a Dayana já vinha comentando. Então, esses 5 aspectos que eu estou levantando aqui, eles vão ficar espalhados e eles vão aparecer aqui e acolá em vários dos textos das matérias publicadas. Então, o que vocês vão ver é que o que eu fiz na minha pesquisa? Eu, basicamente, li as matérias escritas pelo Bell, e li, e pensei, bom, enquanto a Dayana está fazendo esse trabalho super importante, né, de resgatar todas as matérias e organizar uma publicação para que mais pessoas tenham acesso a literalmente exatamente o que o Lindolf Bell escreveu, a minha preocupação, como eu estava recém, né, localizando essas matérias, foi tentar realmente entender que características esses textos têm. Então, eu vou pontuar de uma maneira bem resumida e sintética o que eu comecei a identificar nessa leitura das matérias. Então, com relação ao lugar de onde Lindolf Bell fala, ele vai sempre, o texto dele vai estar sempre baseado em estar muito atento à realidade local, né? Então, ele é um homem do seu tempo e do seu lugar, e ele tem consciência disso, e inclusive problematiza isso. Mas, ao mesmo tempo que ele está ancorado na realidade local, ele tem um alinhamento, ele tem um conhecimento de cultura e de mundo que é bem mais amplo do que essa realidade local. Então, ele fala desse lugar, de alguém que está aqui, mas sabe que existem outros lugares. E vocês vão ver que pela apresentação eu vou intercalando, então, esses dados com algumas imagens do Bell, porque, obviamente, como ele é, pelo menos foi isso que eu percebi fazendo a pesquisa, como ele é uma pessoa tão querida e tão apreciada por todos que conheceram ele pessoalmente, eu achei que seria bacana, né, vocês terem também essa memória visual dele como pessoa, como figura. Então, pensando na questão de onde o Lindolf fala, é muito interessante a gente recuperar um pouco o que era o circuito artístico em Santa Catarina na época em que o Lindolf Bell está atuando, nessa época, nesse período entre 1970 e 1990. Então, eu trouxe só alguns dados, porque eu acho que quando a gente conhece eles, a gente começa a entender por que o Bell vai ter um determinado tipo de preocupação que vai aparecer muito nos textos. Então, por exemplo, em 49 a gente tem a inauguração do Museu de Arte em Santa Catarina. Em 70, a inauguração da Galeria Açuaçu. Agora, vejam vocês que interessante, somente em 72, tu tem o primeiro curso de licenciatura de primeiro grau em Educação Artística, sendo fundado aqui na FAED, em Florianópolis. E aí, posteriormente, em 74, o curso de Artes Plásticas da FURB e uma licenciatura plena em Educação Artística também aqui na FAED.
Então, eram essencialmente cursos de licenciatura, e só os de licenciatura plena se aproximam mais do que é um curso de licenciatura hoje. Então, uma formação de mais peso, para tu realmente mergulhar numa disciplina humana e pensá-la em termos de ensino e de educação. E é somente em 84 que vai se ter um curso de educação artística com habilitações, né? Então, algo que se aproxima do que hoje são os bacharelados em desenho, artes plásticas e música aqui na UDESC, em Florianópolis. E como a Dayana frisou, vai ser somente em 2004 que finalmente vai ser inaugurado o Museu de Artes de Blumenau, pelo qual o Lindolf e a Elke tanto batalharam. Então, vejam que, de certa maneira, o Lindolf Bell é um poeta, né, trabalhando como um agitador cultural, como galerista, como marchand e como crítico de arte, que tem ciência que ele está operando num espaço que é bastante tímido ainda em termos de constituir um sistema artístico, tá? O Estado vai ter muitos artistas operando, muitos dos quais fazem a sua formação com artistas que vêm do exterior e vêm residir aqui, e muitos artistas que vão ser autodidatas. E isso, obviamente, vai ter uma implicação para o tipo de preocupação que o Lindolf Bell vai ter. Então, no Jornal de Santa Catarina, e aqui vocês estão vendo o Lindolf Bell junto com o Ferreira Goulart, que era um outro crítico de arte importante desse período, no Jornal de Santa Catarina, o Lindolf vai assinar matérias semanais de janeiro de 1972 a novembro de 1995, e essas matérias vão aparecer geralmente numa edição dupla do jornal, uma edição mais especial durante a semana, que é a edição de domingo e segunda-feira. É claro, como a Dayana já comentou, em muitos momentos existem lacunas, não se sabe muito bem por quê, né? E aí, na década de 80, parece que é o momento assim, em que ele tem a maior quantidade de matérias. Do que o Lindolf fala nessas matérias? Ele noticia muitos acontecimentos do circuito artístico regional e da produção artística local e regional. Então, é isso que vocês podem ver nessa matéria ali, aqui ao lado, que é uma matéria da década de 80, na qual ele está noticiando duas exposições. Eu vou falar sobre as duas ainda um pouco mais adiante. E a matéria não só tem o texto, mas tem várias fotos que mostram, inclusive, a movimentação desses eventos, né? Que dão muita visibilidade ao público que foi prestigiar o evento, aos colecionadores que foram prestigiar o evento. Então, essa parece que é uma preocupação dele, que às vezes eu fico me perguntando se eu tenho que frisar, talvez para as novas gerações, que é o quanto para aquela época, né, do jornal branco e preto, o quanto era notável ele colocar tanta imagem nas suas matérias, né, e tanta fotografia. Isso, obviamente, tinha, em matéria de custo de jornal, isso tinha um custo bastante expressivo, e o Lindolf Bell vai explorar muito isso. As matérias sempre vêm muito recheadas de imagens. E quando ele noticia esses acontecimentos, muitas vezes parece que ele usa uma estratégia de falar sobre a mesma exposição, esteja ela acontecendo. Porque essa é uma outra faceta importante que a Dayana trouxe também. O Lindolf Bell vai falar das exposições que estão acontecendo na Galeria Suaçu, ele vai falar das exposições que ele organiza em parceria no Teatro Carlos Gomes, mas ele também vai falar de exposições que estão acontecendo em Florianópolis, em Chapecó, né? E ele vai falar, eventualmente, também de exposições que estão acontecendo em outras localidades. E quando ele faz isso, ele frisa muito a qualidade da produção aqui de Santa Catarina em função da inserção dela nos circuitos nacionais e globais. Então, quando ele fala
das produções daqui, ele frisa muito quando essas produções aqui de Santa Catarina são expostas em outros estados e fora do país. Para quem ele fala? Quem a gente percebe, em quem a gente percebe que ele está pensando quando ele escreve? Antes de falar sobre isso, só reparem novamente ali na imagem da matéria de setembro de 82, como numa matéria sobre vários artistas visuais aqui de Santa Catarina, ele dá destaque para todos eles, coloca uma foto de cada um deles com as suas obras, e só de olhar essa matéria, num rápido relance a gente já percebe que quase tem mais espaço da coluna dedicado às imagens do que ao texto. Eu acho isso muito, muito interessante, principalmente pensando nesse período. Então, para quem ele fala? Quem a gente percebe que é o leitor que o Lindolf Bell tem em mente? Ele tem em mente o público local e o público regional que não é ligado ao setor das artes visuais. A gente chamaria isso de um espectador comum. Mas ele também tem em mente o público local e regional especializado. Então, Lindolf também fala para outros artistas, para outros curadores, para outros organizadores de eventos. Um terceiro tipo de público que ele visa atingir é o poder público municipal e regional. Aí a gente vai ver nas matérias anos a fio isso, gente, desde a década de 70 até a década de 90, né? Não só aquela repetida preocupação dele em dizer que Blumenau precisa ter um museu, como inclusive a certa altura ele começa a dizer que precisa existir uma Secretaria de Cultura no município de Blumenau. E ele fala também para os artistas e outros profissionais do próprio setor artístico. De quem ele fala? Então, ele vai falar tanto dos artistas regionais reconhecidos, um exemplo é o Martinho de Haro, que vocês estão vendo uma imagem aqui à esquerda, uma obra do acervo do MASP, mas ele também dá espaço, e obviamente ele dá espaço nas matérias, porque ele está conferindo esse espaço também na galeria e nas exposições que ele organiza, para artistas da região que são iniciantes. Ele vai falar também dos artistas regionais que estão atuando fora de Santa Catarina, né? Então, quando um artista se mudou para o Rio de Janeiro, ou está expondo no Rio de Janeiro, ou fez uma viagem para a Europa, ou expôs na Europa, ele muitas vezes vai falar sobre isso. E ele também fala de artistas que estão vindo aqui para Santa Catarina para realizarem exposições. Isso tanto, óbvio, nas exposições organizadas por ele, como em outras galerias, porque a impressão que eu tenho também de ler os textos é que ele realmente, como a Dayana comentou, era muito hábil em estabelecer parcerias, né? Então, esse esforço que existe por trás da atuação dele, eu creio que traduz uma compreensão de que um circuito artístico mais pujante, mais significativo, só se consegue estabelecer no coletivo, né? Ele precisa ser um esforço coletivo. E, nesse sentido, um esforço coletivo não só da sociedade como um todo, mas das pessoas que atuam nesse setor. E ele não só fala isso, ele é efetivamente a pessoa que fala sobre isso, porque obviamente está fazendo isso, está operando dessa maneira. Agora, se a gente for olhar como é que ele fala, como é que ele se expressa nas suas matérias. Então, como eu já vinha comentando, uma das coisas que ele faz é valorizar muito a imagem e o objeto artístico. Ele vai fazer isso de duas maneiras. Como vocês estão vendo nessa matéria ali no lado esquerdo, mais uma vez,
conferindo muito espaço para as imagens. Nesse caso que a gente está vendo, são imagens... Nesse caso que a gente está vendo, são imagens produzidas de estilogravuras, produzidas por aqueles alunos que participaram de uma oficina de gravura, que foi ministrada em 1981 pela Ana Carolina Albernaz, que inclusive está conosco aqui hoje à noite. Ela veio em 1981 para Blumenau para fazer uma exposição no Teatro Carlos Gomes, mas junto com a exposição, ela ofereceu um curso na FURB. E vejam vocês, é claro que a gente tem ali alguns nomes que a gente já sabe que são mais conhecidos, como é o caso da gravura da Lena Peicher, né, que está no lado direito, mas nós temos algumas outras gravuras de nomes que possivelmente são pessoas mais desconhecidas. E foi muito bacana conversar com a Ana Carolina sobre isso, depois, se ela quiser comentar, porque a Ana Carolina frisou que o público que participou dessa oficina de gravura era muito variado. Então, ela tinha desde pessoas que já estavam trabalhando na área, fazendo oficina, até pessoas que eram realmente artistas bem iniciantes, autodidatas. E o Lindolf vai dar espaço para essas produções na matéria, no jornal. Agora, ao mesmo tempo, quando a gente lê os textos que ele escreve sobre um artista específico, sobre uma exposição específica, a gente vê que ele sempre vai usar a imagem enquanto base para a reflexão crítica. Então, ele é um tipo de crítico que tem o mesmo tipo de preocupação que eu tenho, e que eu sempre digo para os alunos: veja muito, olhe muito, te aproxime visualmente do teu objeto, para, a partir disso que tu percebe visualmente, começar a pensar o que tu quer expressar em termos de texto. Então, por um lado, a imagem é base para o texto, é base para a reflexão crítica, é base para a elaboração do pensamento, daquilo que ele vai dizer sobre a obra. E, por outro lado, eu considero que nesse espaço tão grande que ele dá para as imagens, o que fica implícito é que ele considera a imagem em pé de igualdade com o texto. Por que a Ana Lúcia está falando sobre isso? Porque isso não é uma questão óbvia, né? Historicamente, se a gente for olhar para a história da filosofia, para o debate cultural, intelectualmente, tradicionalmente, esse debate já vem lá desde o Renascimento, a linguagem verbal é considerada superior à linguagem visual. Por quê? E essa era uma das argumentações. A linguagem verbal pressupõe uma distância entre o objeto e o nome que ele tem, ou seja, ela não atua de acordo com um princípio que a gente chama de imitativo. A imagem operaria segundo um princípio imitativo, né? Então, a gente poderia dizer, desenhar uma maçã e fazer uma cópia da maçã. Para o pensamento mais tradicional, filosófico, quando tu tem cópia, tu não tem espaço para o intelecto. Mas quando existe distância, ou seja, entre o objeto e o nome dele, o intelecto está agindo. Então, tradicionalmente, tu tinha uma visão da linguagem verbal sendo algo ativo em termos mentais e intelectuais e da linguagem visual operar em termos passivos. Eu chamo a atenção disso porque eu acho extremamente significativo a gente ver um poeta, né, que consegue... Eu acho que não é pura e simplesmente porque ele começa a trabalhar com artes que isso é notável, mas ele realmente ele valoriza a imagem. E a gente vê isso nas matérias como eu venho mostrando, e a gente percebe isso, inclusive, na decisão dele, né, em vários projetos editoriais dos livros de poesia. A Dayana também mostrou uma foto dessa publicação, de 1971, da primeira edição das Ana Márias, na qual, como vocês podem ver aqui
nessas 2 páginas, o trabalho da Elke não está como algo pequeno, né, que está ilustrando a poesia, mas como uma realidade visual que estabelece uma conversa com a poesia, como algo que anda em paralelo, como algo que tem tanto valor quanto a poesia, e que pode conversar com ela, mas que não é pura e simplesmente uma tradução em linguagem visual, não é pura e simplesmente uma ilustração. Esse é um tipo de discussão que me interessa muito, por isso que eu estou trazendo para vocês. Tudo bem por aí, Carol? Tudo, Ana, pode ir. Certinho, prof. Perdão, professora Rosângela. Imagina, eu só estou te ajudando aqui. Obrigada. Bom, e o que a gente percebe nas matérias assinadas pelo Bell a respeito do tom, né, da maneira como ele se expressa no texto? O Bell adota um tom muito didático, de aproximação às características das produções em termos formais e dos processos técnicos das diferentes linguagens. O que eu quero dizer com isso? Como eu comentei antes, o Bell vai partir da análise visual das produções. Então, ele vai olhar para alguns daqueles elementos que a gente chama e estabelece uma leitura formal. Compreendem como um artista organiza espaço, composição, uso de cores, as formas, tá? Mas ele, como um homem muito alinhado às discussões do campo das artes no seu tempo, ele também já começa a usar, inclusive, e desse ponto de vista eu acho que de uma maneira bastante pioneira, o termo linguagem, para se referir às artes plásticas ou visuais. A gente vai começar... Na faculdade de artes, eu comecei a ver essa discussão de considerar as artes visuais como uma linguagem nos anos 2000, na verdade. O Lindolf Bell já estava usando esses termos na década de 70 e 80. Então, ele vai olhar não só para as características formais da produção, mas ele também vai olhar para a maneira como o artista está lidando com um processo técnico da linguagem, para a maneira como um gravurista está fazendo gravura, para a maneira como um desenhista está desenhando, para a maneira como um pintor está pintando. E isso é muito, muito significativo, porque significa que ele entende não só a obra de arte como um produto final, né, que é a visão mais tradicional da arte até o final do século XIX, mas ele tem essa preocupação em olhar o processo. E isso é significativo porque ele entende, ou ele pressupõe, e eu diria que ele não está errado nisso, que tanto uma coisa como a outra não são de conhecimento, não são de domínio do público local em geral. Então, ele adota um tom didático porque ele procura explicar isso, né? Então, muitos termos que ele usa nas matérias, ele vai explicar. Ele vai dizer por que ele está usando aquele termo. Ele vai dizer o que ele está significando com aquele termo. Então, desse ponto de vista, ele é um crítico extremamente generoso, porque ele realmente vai contribuir para a formação de um público. E para a formação de um público que possa apreciar a arte como algo mais do que aquilo que ele chamava, de maneira bem jocosa, né, de pintura de porcelana ou produto de pintores de domingo. Então, ele transparece nos textos dele que ele tem essa preocupação em educar as pessoas para elas poderem apreciar a arte e para elas apreciarem mais a arte, né? Mas é interessante, porque ele tem o tom didático, mas ele é extremamente também crítico, mordaz, né? Tem momentos em que ele põe o dedo na ferida, e ele não tem medo de fazer isso, mesmo quando ele está falando com artistas já formados, né? Com artistas já atuando. Quando ele acha que alguma coisa não está tão bem feita quanto poderia, ou quando ele acha que um artista ainda tem que investigar mais e pesquisar mais um determinado aspecto, ele diz isso com todas as letras, né? Como talvez uma boa herança germânica, eu diria.
E aí, quando o Lindolf Bell está falando com os artistas, isso eu achei uma questão que me chamou muito a atenção. Quando o Lindolf Bell está falando dos artistas e para os artistas, essas duas narrativas se confundem, um outro termo e um outro valor que ele vai, por qual ele vai dar muita importância, é a noção de responsabilidade. E nesse sentido, o Lindolf Bell não está somente contribuindo para a formação do público em geral, mas ele está trabalhando ativamente para um amadurecimento do próprio circuito artístico, né, do próprio sistema artístico local, porque ele vai, digamos assim, chamar os artistas e chamar os atores do circuito à responsabilidade. E quando ele está falando da responsabilidade com relação aos artistas, ele enxerga, né, ele relaciona essa ideia de responsabilidade a duas facetas. Uma, que a gente poderia chamar de faceta mais estritamente profissional e técnica, ou seja, ele diz, o artista precisa investir em realmente estudar, conhecer, explorar, mas principalmente investigar na criação os seus meios e técnicas, né? Então, muitas vezes ele vai fazer comentários sobre o desenho é pobre, a pintura desconhece completamente o trabalho de gradação tonal, a pessoa precisa investigar mais a forma e coisas assim. E, ao mesmo tempo, ele vai usar o termo respeito para dizer que os artistas devem respeitar isso que eu estou chamando das suas próprias inquietações. E é interessante saber disso, porque só quando a gente percebe que o Lindolf Bell tem essa preocupação e que ele tem esse tipo de concepção sobre a produção artística e sobre o trabalho do artista, que a gente consegue dimensionar e entender, eu acredito, porque ele dá espaço também para artistas iniciantes. E não só artistas iniciantes, mas às vezes artistas iniciantes autodidatas, né? É o caso que a gente está vendo aqui nessa matéria de 15 e 16 de janeiro de 1984, na qual o Lindolf Bell está falando sobre a produção de um artista, o Doval, que estava expondo na Galeria Açuaçu, que é um artista que, na verdade, era um jogador de futebol e que decidiu, a certa altura, que queria começar a fazer arte, que queria aprender a pintar. Então, vejam vocês que, olhando, mesmo, né, olhando a reprodução do trabalho dele no jornal, a gente pode pensar, nossa, mas parece uma produção tão pueril, né? Por que o Lindolf, assim, se o Lindolf Bell ataca os pintores de domingo e as pinturas de porcelana, de florzinhas e florecas, era um negócio muito em voga na década de 80, né? Por que ele dá espaço para esse artista? E justamente quando ele enxerga no artista uma dedicação e uma responsabilidade com essa decisão de fazer arte, isso para ele é tão importante quanto aquilo que a gente poderia chamar de qualidade estética da produção. Então, isso é muito interessante, porque isso, para mim, deixa claro que ele está respeitando e enxergando exatamente de onde ele está falando, né? Porque ele não vai ter, digamos assim, um parâmetro de análise olhando só para o que está sendo produzido nesse período no eixo Rio-São Paulo e na Europa, por exemplo. Ele consegue, de alguma maneira, resolver uma equação que é muito complexa. Como é que eu fomento um meio, como é que eu valorizo artistas que, de um outro ponto de vista, talvez a gente pudesse considerar incipientes, ou com uma produção ainda muito imatura, né? E ele faz isso, e eu acho isso muito, muito importante, porque não tem, né, como a gente criar um sistema mais
mais robusto se a gente não enfrentar a realidade do que o nosso local é, digamos assim. Então, como eu vinha comentando antes, nessa parte do como é que ele fala, ele considera os aspectos técnicos e de domínio das linguagens. Ele sempre vai levar isso em consideração, e é isso que vocês estão vendo aqui, né? Quer dizer, não é que é isso que vocês estão vendo aqui, mas é esse tipo de coisa que ele olharia, por exemplo, na hora de avaliar uma obra como essa, do Rubens Ostrowin. E essas obras de artistas que eu estou mostrando para vocês, gente, em paralelo às fotos do Lindolf Bell, são justamente, obviamente, dos artistas de quem o Lindolf Bell fala das matérias, que também são artistas, né, que expunham na Suaçu, que expunham no Teatro Carlos Gomes. Uma outra questão que aparece no texto do Lindolf, além, então, de ele valorizar esses aspectos formais, vou voltar aqui, além de ele valorizar esses aspectos técnicos e de domínio das linguagens, né, de domínio da gravura, domínio da pintura, domínio do desenho, domínio da escultura, ele também vai ter um olhar para o aspecto temático, né? Para aquilo que, em termos de representação, pode estar aparecendo na produção. Mas essa identificação de uma característica temática, ela é sempre, não se encerra nisso, ela é muito mais um ponto de partida para uma outra coisa. E essa outra coisa é a busca constante dele em localizar questões mais amplas na produção de um artista, que para o Lindolf Bell dizem sempre respeito a uma subjetividade que não é individual. Essa é uma questão muito interessante, porque nos últimos tempos a gente, né, nos últimos anos, a gente tem considerado bem mais novamente, numa atitude um pouco retomando o romantismo, a questão da subjetividade na produção artística. E eu acho muito interessante de ver que já na década de 70 e 80, o Lindolf Bell está tendo essa percepção de que quando um artista está justamente olhando para suas inquietações, ele não está pura e simplesmente tendo um olhar em si mesmado, narcisístico para o seu próprio ego. Porque quando um artista olha para o seu íntimo, para tentar trabalhar com seus dramas, seus medos, seu desejo, suas angústias, ele está acessando um aspecto humano que é, como diz a palavra, humano. Ele diz respeito à coletividade. E eu acho que essa é uma visão muito acertada e, de certa maneira, até pioneira para o Brasil em termos de debate teórico sobre arte nesse período. E temos, claro, né, nessa época também a Faiga Ostrowfer, considerando a questão subjetiva, né, em alguns livros dela, mas isso ainda não tem um trabalho de peso teórico no Brasil. E quando a gente vê depois, a partir da década de 90 e dos anos 2000, o impacto que produções de artistas como, vou pegar dois que eu estudei muito, a Louise Bourgeois e José Leonilson, quando a gente começa a ver como o trabalho desses artistas é apelativo para as novas gerações, a gente percebe que essa ideia do Lindolf Bell está absolutamente correta, né? As pessoas que olham para uma produção como a do José Leonilson e da Louise Bourgeois, elas também se identificam com essas angústias que eles colocam nos seus trabalhos. Então, o Lindolf Bell parte da questão temática dos trabalhos para pensar que questão é essa que o artista está trazendo, que diz respeito a todos nós, a nós como coletividade. E isso que parece, e que o Lindolf Bell está sempre buscando, né, nas obras que diz respeito à coletividade, se traduz muito nesse trecho que aparece numa matéria de janeiro de 81, com um título que ele vai repetir várias vezes, né,
chamado Cultura Não é Luxo nem Lixo, quando ele diz: a cultura é uma forma de manter vivo o feixe de sentimentos e aspirações que identificam o homem acima da natureza puramente animal, vegetal, mineral. A ideia da cultura encontra-se igualmente vinculada a uma ideia de sonho, que faz o homem projetar-se além dos horizontes antes conquistados. Porque, ao final de tudo, o ato de cultura é um ato de esperança. Eu tenho que saber que quando ele está falando cultura aqui, ele está justamente considerando, dentro dessa palavra, a poesia, as artes plásticas, o teatro, a dança, a música, né? Mas porque ele tem essa noção, ele vai procurar enxergar onde isso vai aparecer na produção dos artistas. E vai falar sobre isso nas matérias, vai indicar isso para o leitor. Então, o trabalho dele de tentar, de valorizar a produção artística, também é esse trabalho de mostrar e de educar o espectador comum para o fato de que a arte diz respeito a algo muito mais profundo do que apenas uma produção de um objeto que faz parte de um determinado circuito. Ela diz respeito a uma questão do humano que é inesgotável e que não pode ser, digamos assim, ignorada, né? Para vocês terem um outro exemplo dessa questão, eu trouxe aqui um trechinho de algo que ele escreve sobre a Jarina de Menezes, também em 1981, numa matéria chamada Jarina Menezes, Fascínio do Inconsciente. Então, ele diz: o desenho de Jarina Menezes vem carregado de sentimentos. São revelações de inconsciente, projetos de seres, inacabados, grotescos, misteriosos, desamparados, cheios de angústia. Estes personagens parecem inflados de tristeza, vulneráveis da melancolia. Na solidão que transparece, o bailado plástico intensifica o bailado das sensações. Esse é um trecho que ilustra muito bem como ele lê uma obra e como ele procura identificar esse universo de angústias e de inquietações que podem estar ali comunicados ou relacionados ou lembrados ou sendo trabalhados no próprio processo artístico. Felizmente, essa semana eu encontrei a imagem dessa obra que estava na matéria anterior, que num blog muito interessante, que é o blog feito pelo filho da Jarina. Então, tem a reprodução desse desenho. E eu vou continuar a citação. Alicerçada na certeza da própria vocação, a sua inquietação não se resume à necessidade de trabalhar a obra. Comunicar-se de repente torna-se também uma desesperada viagem de solidariedade consigo mesma. Então, olha que interessante, porque aqui o Lindolf Bell está meio que concordando comigo, né? Com essa ideia que eu já trazia lá do meu trabalho com o José Leonilson e com a Louise Bourgeois, que o artista, muitas vezes, quando olha para si, ele está se comunicando com o outro e está se comunicando consigo próprio, mas quando ele faz isso de uma maneira muito, com um distanciamento que permite que ele muitas vezes consiga também se aceitar, né? Entender essas emoções e essas ansiedades. Em outros momentos, e aqui eu estou querendo fazer um gancho, se bem que lá no início eu não consegui colocar isso de maneira muito clara, mas o Baudelaire, né, quando ele caracteriza o pintor moderno, ele justamente dizia que é um pintor que vai conseguir articular a sua produção sobre o tempo presente, sobre o agora. Só que, obviamente, o Baudelaire entende que esse agora também ele vem permeado de um
resquício de algo que é eterno. E eu achei muito curioso que o Lindolf Bell vai ter uma visão parecida quando ele vai olhar a obra de uma artista lá do Rio Grande do Sul, a Diana Domingues, e vai usar a questão do tempo presente para falar sobre a produção dela. Então, ele situa as produções, sempre que possível, o Lindolf Bell situa a produção dos artistas com relação à tradição moderna das vanguardas europeias. E, mesmo nesse caso, né, identifica um sentido para a produção que fala a todos. Então, aqui ele vai falar sobre a questão do tempo, mas eu acredito que isso fica ainda mais evidente na matéria que ele escreve sobre a Ana Carolina Albernaz, que está conosco aqui hoje, porque quando ele está falando daí da produção da Ana Carolina, que fazia uma produção em gravura na década de 80, já há mais de 10 anos, uma das coisas que ele vai frisar é a atualidade daquela produção. Mas aí ele próprio também explica, né? Por que ele considera que a Ana está fazendo uma produção atual, ou seja, uma produção que está conectada com aquele momento histórico. Porque a Ana, nas inquietações que transparecem na sua obra, está falando sobre a questão da falência da comunicação. E é muito curioso, é muito bom para a gente, como pesquisador, quando a gente tem uma determinada interpretação a partir da leitura de um texto e depois a gente localiza outras informações que dão força para a nossa leitura. Então, só a título de ilustração, quando eu conversei com a Ana voltou a essa questão, né, da falência da comunicação. E me explicando também o contexto das obras que ela apresentou em Blumenau. E aí, essa semana, preparando o material para essa palestra, inclusive encontrei a última entrevista que o Lindolf Bell deu para uma estação de TV local, e o Lindolf Bell falava sobre isso. Falava sobre a questão do incômodo dele, digamos assim, com o fato de que o mundo estava cheio de tecnologia, né? Naquela época o telefone, a televisão, mas que ele acreditava que essa tecnologia toda não garantia que as pessoas verdadeiramente conseguissem se comunicar. E é interessante ver que questões como essa, assim como outras, né, eu não vou dar conta de falar de tudo hoje, elas vão permeando esses 20 anos, né, 20 e poucos anos que o Lindolf Bell está escrevendo e está atuando. Então, nesse sentido, como crítico e como agitador cultural, se quisermos usar essa palavra, novamente, ele é uma pessoa extremamente consistente, né? A gente vê que ele tem preocupações e elas não se esgotam, né? Ele está sempre voltando a elas. Então, vejam de que maneira o Lindolf vai falar sobre a Ana. Ana Carolina imprime no papel solitário, em geral enquadrada por linhas circundantes, sem nenhuma abertura, a mão humana. Mas a mão humana amputada, símbolo de uma comunicação física em falência, substituída cada vez mais pelos objetos mecânicos. A mão sangrando, impotente, trágica na derrota do homem diante dos instrumentos ferozes, e impiedosos na multiplicação e utilização amoral pelos sistemas dominantes. Então, vejam como ele usa, né, também a obra como ponte para um posicionamento político e ético bastante marcante. Então, se a gente quiser resumir, assim, já indo para uma finalização, o que a gente pode dizer em termos de características gerais dessa crítica do Lindolf Bell? Ela não é uma crítica judicativa em termos clássicos. O que isso significa? Uma crítica clássica,
de caráter judicativo é a crítica dos séculos XVIII e pelo menos na Europa, né? E pelo menos da primeira metade do século XIX. Ela basicamente é uma crítica que se interessa em dizer se uma obra é boa ou ruim. E ela vai fazer isso usando basicamente dois critérios. Ela é boa se ela atende a uma série de cânones de como a imagem deve ser produzida. Esses cânones também são utilizados para tu definir que a obra, afinal de contas, é bela. E, junto com isso, o crítico vai também fazer uma avaliação, isso é meio que inevitável, uma avaliação moral da produção. Que, na verdade, acaba não sendo uma avaliação moral da produção, mas acaba sendo, muitas vezes, uma avaliação moral do artista. E isso não é o que o Lindolf Bell faz, né? Ele não vai... Não estou dizendo que ele não diga, porque ele diz que a produção é boa ou a produção não é boa, mas a amplitude de critérios que ele usa para falar sobre isso é que tira ele desse lugar mais clássico, mais tradicional, né? Porque ele vai falar da qualidade da obra, vai falar do processo, vai falar uma coisa que eu não frisei o suficiente na minha fala até aqui, ele vai frisar muito o quanto a obra está sendo aceita, o quanto a obra está ganhando, digamos assim, ele tem uma dinâmica de valorizar muito a obra, tentando mostrar para o espectador local e para o leitor local que aquela obra possui qualidades. E possui qualidades não somente porque ele está apontando algumas características dessa produção, mas porque essa produção está sendo aceita também por outras pessoas. Ou seja, ela está sendo aceita pelas galerias do eixo Rio-São Paulo, que estão expondo artistas catarinenses, ela está sendo aceita porque esses artistas estão expondo na Europa, ela está sendo aceita porque colecionadores da região e de fora da região estão comprando obras desses artistas, né? Então, ele tem essa visão bastante ampla. Por outro lado, se a gente pensar naquilo que eu chamei a atenção para vocês a respeito da responsabilidade que ele entende que o artista tem que ter, eu diria que a crítica do Lindolf Bell não é moralista, ela muito mais tem um caráter ético, ou seja, ele espera do artista uma postura ética com relação à sua própria produção, ao seu próprio fazer, né? Então, ele não atribui valor apenas em função das qualidades do objeto artístico em si, o que significa que ele não atribui valor baseando-se exclusivamente na qualidade estética, né? Lembrem daquele exemplo que eu mostrei antes, daquela produção daquele rapaz que a carreira principal era de jogador de futebol. Então, ela é uma crítica que valida a produção em termos de uma qualidade artística que ele verifica num conjunto de variáveis. Desculpa, eu esqueci que eu tinha essa lâmina e um pouco já falei sobre isso. Então, quais são as variáveis? Se o artista tem domínio ou não da linguagem. Se ele é um cara que está fazendo desenho e entende o que um desenho é na contemporaneidade. Se esse artista é um artista dedicado, ou seja, se ele realmente investe naquele fazer. E com isso, inclusive, se investe na aprendizagem, né? Na época em que o Lindolf Bell, na época que a Ana Carolina, em 1981, quando a Ana Carolina Albernaz está expondo no Teatro Carlos Gomes, ao mesmo tempo tem um artista iniciante que está expondo na Galeria Suaçu. E uma das coisas que o Lindolf Bell vai fazer, vai ser até comparar a produção dos dois, né, e dizer, essas produções são muito diferentes. Mas eu acho que o meu espectador local não vai entender nenhuma nem outra. E o que não entende do artista local é que, e é importante saber, esse artista me procurou um ano atrás. Queria expor na galeria. Eu achei que ele ainda não estava pronto. Ele, durante um ano, continuou trabalhando
tendo em mente todas as dicas, todas as questões que eu estava levantando para ele, e agora ele voltou um ano depois com um trabalho muito mais amadurecido. Então, o Lindolf Bell sabe da dedicação desse artista, ele vai valorizar isso. A outra questão, como eu comentei com vocês, é valorizar o respeito do artista pela própria subjetividade e a relação do artista com essas inquietações que nascem na sua subjetividade, que dizem respeito à sua subjetividade, mas que dizem respeito ao coletivo, ao humano. Também a aceitação da produção junto aos colecionadores e curadores e, como eu comentei antes, a aceitação da produção no contexto local. Então, todas essas variáveis vão aparecer na forma como o Lindolf Bell vai falar sobre as obras. O que aparece menos, e talvez por isso eu nem lembrei de citar, é a citação a outros autores. E isso é muito curioso, porque significa que o Lindolf se sentia plenamente apto a ele próprio estabelecer uma leitura para essas produções. E aí a Dayana também tocou numa coisa que eu acho importante a gente frisar. Eu acho curioso a gente pensar que o Lindolf Bell é um poeta que não fez faculdade para ser poeta, e é um crítico marchand, crítico de arte, que não teve formação, né, formal para isso também. Então, a mim parece também que a relação dele com a Elke é profundamente importante para esse conhecimento que ele tem também sobre arte, para essa visão que ele tem sobre arte. Porque então ele não cita muitos teóricos, de vez em quando, lá pelas tantas, ele cita um Umberto Eco, às vezes cita algo que tu vê que ele lê um livro que fala sobre o Paul Klee, mas isso é muito mais raro, né, dentro desse grande conjunto de 400 matérias que eu e a Dayana analisamos. E eu queria recuperar, então, o que ele coloca na sua última matéria, publicada em 4 de novembro de 1995. Ele fala: reconhecer, redescobrir, desfazer, desfazer-se, vir a ser, aprender-se, perder-se e achar-se na obra. Impossível esquecer que o destino do artista faz parte desse feixe de indagações. Cada uma, a seu modo, introduz em seu espaço a imagem que revela, inquieta, hospeda o desconhecido, fragmenta a imaginação, entrelaça a beleza. E eu gostaria de finalizar fazendo um comentário que recupera o início da minha trajetória com o Lindolf Bell. Quando eu recebi a dica, a sugestão da Rosângela Xerém para investigar a produção dele em crítica de arte, como eu já vinha, né, desde o mestrado nesse namoro entre as artes visuais e a poesia, que foi o que mais me atraiu para ele, uma das primeiras questões que eu formulei foi: será, né, que dá para a gente perceber uma aproximação, uma repercussão, uma ressonância entre a poesia dele e o trabalho dele como crítico de arte? E essa é uma questão que eu nem consegui investigar muito, porque, enfim, tinha muito material para ler. Mas quando eu estava formulando o projeto, eu, folheando o Código das Águas, encontrei esse trecho de um poema no qual ele diz: deixai vir a mim a palavra entumecida pelo desejo, a palavra em alvoroço sutil, ardil e ave na folhagem da memória, a palavra estremecida entre a palavra entre o som, mas entre o silêncio do som. É um trecho que, no meu entender, fala sobre a questão de ser poeta, né? O que é a palavra para o poeta? E a gente vê por essa narrativa aqui que a palavra para o poeta é algo que resulta de uma relação que é muito complexa.
porque ela se aloja entre a fala e o silêncio, entre o som e o silêncio. Essa é uma discussão cara para o debate sobre a poesia. Grandes filósofos, grandes críticos, grandes poetas, como Gaston Bachelard, e o Heidegger vão se debater com essa questão, né? De uma palavra que se aloja entre o som e o silêncio. E eu me perguntava se a palavra crítica do Lindolf Bell talvez não se aproximasse dessa palavra que ele está apresentando aqui. E a conclusão a qual eu chego é que sim. Mas nesse sentido de que o que ele estabelece em termos de texto, na crítica de arte, dá conta dessa equação tão complexa e de todas essas variáveis que eu tive apontando durante a apresentação, né, que que dão ainda mais peso para essa questão tão complexa que é como é que eu uso palavras para comunicar sobre algo que as pessoas vão aprender, perceber e fruir essencialmente através da visão. Era isso. Muito obrigada da minha parte. Carol, você queria falar alguma coisa? Temos alguma